Bem-vindos a mais um inequívoco. E este inequívoco é ainda por cima premiado e é lutador e tem imensos temas. Mas antes disso vamos perceber porque é que ele é premiado, não só porque merece a peça, mas também porque o texto é mais um vencedor do Prémio Miguel Revisco, que afinal existe todos os anos, existe há 6 anos e pode, até ao fim de janeiro, ser o seu texto candidato, ser o seu texto vencedor, que depois é editado, é encenado aqui no Teatro da Trindade. E nós temos connosco hoje as extraordinárias protagonistas do Sombras, esse texto do Miguel Falcão que este ano está a ser celebrado. Temos a Carla Maciel, a Mafalda Marafusta e a encenadora Ana Nave. Ana, tu estavas no júri que escolheu este texto e escolheste-o porque alguma coisa, ou não sei se o escolheste, mas enfim, analisaste-o e alguma coisa se destacou nele e só depois foste convidada, depois dele ser vencedor, foste convidada para o encenar. Na altura, antes de saberes disto tudo, o que é que te marcou no texto? Bem, este texto tem esta particularidade de falar sobre uma época, ser numa época em que houve uma grande mudança, ou que proporcionou uma grande mudança no país, que é esta de nós vivermos em democracia e em liberdade. Estas duas personagens que o texto fala são duas mulheres que estão em zonas opostas, uma mais conservadora e outra que precisa de mudar a maneira como se vivia, e neste ano em que estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril era uma boa altura para falarmos disto e para falarmos também de qual era o papel das mulheres e das mães, porque estas duas personagens também são mães, nesta altura. E também a pensarmos juntas, embora de gerações diferentes, pensarmos juntos, e com o resto da equipa, obviamente, o que é esta coisa de ser boa mãe. O que é que se prende, que é uma questão que vamos tendo sempre, as mães. E para a qual não há uma resposta fechada, não há uma resposta fechada, como claramente. Neste texto também não há, não é? Mas as duas personagens que tentámos, procurámos e que agora acredito que conseguimos, que as atrizes conseguiram, humanizar estas duas maneiras de estar, uma mais conservadora, que se prende com respeitar os valores da época e não levantar muitas questões, e outra que sabe que tem que viver num mundo melhor, tem que viver num sítio... Tem que transformar o seu mundo, Exatamente. E por isso... Esse era o desafio. Claro que acompanhado logo desde o princípio com duas atrizes que fossem inteligentes e que se ligassem ao texto de alguma maneira, para isto não haver aqui uma representação destas mulheres, mas sim a humanidade que encontrávamos nestas duas posições. Mafalda, tu trazes, a tua personagem traz muita esperança e muita mudança, ou é levada por isso. Tu não viveste este tempo, tu, Mafalda. Isto para ti foi perturbador, ter que ir lá atrás e entrar na pele das pessoas, não só das mulheres, mas das pessoas que lutaram contra a ditadura? Não sei se a palavra é perturbador. Não, acho que não é perturbador. Não foi perturbador. Não. Não vivi nessa época, mas nos dias de hoje existem estas pessoas, porque por todo o mundo continua a ser necessário continuar a lutar pela liberdade. E mesmo aqui, não são coisas que... São coisas que têm que ser lutadas todos os dias, porque, como temos estado a ver, há muitos perigos à esquina. Isso. E não foi complicado para mim encontrar, sim, essa personagem, porque eu sou uma pessoa mais pragmática, mas tive a ajuda destas duas mulheres e continuo a ter ajuda de todos os espetáculos. Tenho uma colega espetacular que me tem ajudado a estar no sítio. Mas aprendi muito a pesquisar estas pessoas e
E a esperança é uma coisa muito, muito importante. Sim. E perdê-la é... É o princípio do fim. Exatamente. Tu falaste aí numa coisa que é mesmo gritante o tempo todo, que é, nós vivemos em liberdade hoje em dia, não é um dado adquirido. Não. Mas para quem não viveu sem liberdade, muitas vezes é um esquecimento, esta coisa de que temos que lutar por ela todos os dias. Tu sentes isso na tua geração? Sim. Sentes que é uma geração que leva tudo por adquirido e que... Portanto, eu, sei lá, disso e de falar da geração, há pessoas tão diferentes em cada geração. Acho que existe sim a parte da geração que está adormecida, mas hoje em dia, com a informação que existe, só quem não quer é que não vê, porque né? Basta ligar a televisão. Sim, basta estarmos atentos. Sim. Carla, tu nasceste no próprio do 74. É verdade. E cresceste com a noção desta realidade? Ou seja, à medida, na tua adolescência, à medida que ias crescendo, tinhas à tua volta seguramente muita gente que tinha as histórias do pré-25 de Abril. Isto para ti era uma realidade? Os meus pais pertenciam ao Partido Comunista. Portanto, eu fui uma criança que cresci sempre a acompanhar os meus pais nas reuniões, nos sindicatos, colar cartazes. Também participava nisso, as reuniões do partido. Portanto, eu vivi muito através dos meus pais. Inclusive, eu cheguei a comentar com a Ana, estávamos a falar por causa da música escolhida, as palavras, os discos que eu ouvia, que o meu pai colocava e a minha mãe, as palavras que eu ouvia dos discos, era através disso que eu sentia o que tinha sido a ditadura, o que foi para eles a revolução, a liberdade. Era tudo através das músicas. A música transmitia-me uma sensação de uma exaltação do que poderia ter, do que foi, não é? Porque eu não o senti, mas do que o meu pai e a minha mãe sentiram, e os meus avós. E a privação, não é? Sim, e que era curioso, porque era através da música, através, às vezes, as próprias manifestações, ou descermos à avenida, eu era muito pequenina, e também estava de punho levantado e a acompanhar as palavras que eles diziam, e eu sentia tudo. É engraçado porque o Proust fala disso, que é, nós quando somos pequeninos vemos as coisas muito grandes, não é? Ele via a casa grande e eu via as pessoas e sentia tudo em muito, era tudo muito. Porque eu acho que aquilo foi, o 25 de Abril foi mesmo uma coisa muito, muito importante para as pessoas que viveram na ditadura. Tu já passaste por este tema em vários trabalhos como atriz, nas Mulheres de Abril, no Sempre, na própria Casa Portuguesa. Sim. De alguma forma, tens andado muito aqui à volta. Custou-te, como pessoa, passar para o lado de lá? Neste sentido de... Este personagem é um personagem muito contido, como a Ana dizia, conservador, cega na sua fé, na sua crença, na sua dedicação ao regime. Calculo que tenha sido um trabalho de luta interior. É verdade, porque eu sou mais daqui, a Carla, outra, sai eu sou daqui. mais a mulher revolucionária, Claro. a mulher que vai para a frente gritar. E eu quando li o texto, a primeira parte do texto, não vou ser spoiler, mas a primeira parte do texto eu pensei assim, pá, agora vou ter que fazer uma mulher assim, que horror. Começaste a detestar a tua mulher. Pensei assim, isto é um grande desafio. E o que é curioso é que eu adoro fazer este espetáculo. E eu adoro fazer esta mulher. Porque também, em diálogo com a Ana, quisemos lhe dar uma humanidade. Não foi só fazer o estereótipo de uma má, de uma pessoa conservadora e rígida, mas também dar-lhe a humanidade. Porque esta mulher e estas mulheres achavam que estavam a fazer bem pelos filhos, pela pátria, pela família, portanto, elas acreditavam naquilo. Como deve ser. Sim, porque também não lhes ensinaram outra coisa. E, portanto, quis-lhe dar uma humanidade. Tem a ver um bocadinho com as sombras, não é? Porque todos temos e há várias maneiras de olhar sempre para uma mesma história ou para uma mesma... Mas é muito desafiante e eu gosto mesmo muito de fazer esta personagem. Já me perguntaram isso, tipo, vais fazer uma má? Não, adoro. Porque não é fazer uma má, não é?
É fazer um quadro da Sim, realidade da que estava realidade. vigente na Sim, altura. sim. Oh, Ana, tu, na Folha de Sala, numa entrevista, dizes que te comoveste com as atrizes. Continua a comover-me. Ai, que Eu bom. continuo a comover-me. Continuo a comover-me por duas razões. Para já, primeiro, porque se apoderaram muito bem das personagens, isto não é nenhum segredo entre nós. E depois, porque. E essa segunda razão já tirei, mas a primeira, porque elas se apoderaram muito bem. Por exemplo, a Mafalda não conhecia a música do Acordai, do Fernando Lopes Graça, que foi censurada em 1947, não conhecia, mas quando o ouviu emocionou-se. E isso cria uma empatia, um ouvir de novo a música. Eu quase que ouvi de novo a música, o que ela significa para mim, que é muito próximo também do que a Carla estava a falar, porque eu também, quando foi o 25 de Abril, também não era muito crescido. Tinha 7 anos, mas continuo a galvanizar-me com as músicas e sobretudo, mas com essa experiência toda. Depois, porque nós passamos por um processo que foi termos oportunidade de ouvir alguns relatos de mulheres que estiveram mesmo presas e que viveram na clandestinidade, e mulheres que estão vivas ainda. E, portanto, Vocês foram as três falar com elas ou ouviram relatos registados? Como é que fizeram? Eu fui falar com a Fernanda Neves, nomeadamente, que esteve 11 dias na tortura do sono, sem dormir, e que deu-nos muitas referências, deu-me muitas referências para o espetáculo, para alguns momentos do espetáculo, porque ao fim de 11 dias sem se dormir tem-se alucinações, claro. E já não se sabe bem onde é que se está, nem quem é que era camarada ou quem é que não era, e portanto, e com filhos, e essa chantagem sobre os filhos, e todo esse universo. E há relatos que eu dei logo a ouvir às atrizes, e os livros que lemos, que têm registro, e portanto nós entramos aqui também ao mesmo tempo numa bolha, todas ao mesmo tempo, as três ao mesmo tempo, mais os outros criativos, mas nós que estivemos cá à procura disto. E isso emociona-me, porque nós vamos para um sítio que é um sítio... É uma zona, e continua a emocionar ver o espetáculo. Por isto que a Carla falou, que adora fazer o espetáculo, e eu sinto isso, sinto na pele, as pessoas estão muito assim. Sente-se do público, venham ver porque se sente. E depois há outra razão, que é, nós afloramos aqui uma coisa, nós ainda temos muitos problemas de falar destas, porque as pessoas estão vivas ainda, não é? E ainda nos custa falar disto. Mas também falamos aqui de uma série de gente e de filhas e de filhos que não queriam que os pais fossem da transformação. Este assunto também é abordado e isso também nos coloca questões, porque também era bom ter uns pais acomodados. Era confortável. Era confortável. Quando se estava bem, era confortável. Quando se estava bem, e quando se queria fazer a mudança, era bom para poder deixar um filho, uma filha, como é o caso com os avós, não é? Com os avós. Sim. E, portanto, esta é uma questão que, abordado entre nós, se torna isto muito profundo, porque não é só tomar um partido, não é tomar um partido no sentido de um lado, sim, mas também resolver ou falar sobre um certo trauma. Claro. Que é este, mas que há muito mais desta altura, como a guerra. Nós temos todos muita dificuldade em falar, não é? A guerra, e que então, ainda temos, porque há gente viva, não é? Porque as pessoas estão vivas, claro. E é difícil. E, portanto, nós fizemos um trabalho com as atrizes, com as atrizes que não são as atrizes, é a Mafalda Maravilha e a Carla Maciel, fizemos um trabalho que também nos colocou num sítio que não era cómodo, que não foi acomodado, não foi fácil, foi questionarmos. E foi questionarmos também nesta coisa do que é que nós queremos para os nossos filhos. Como é que queremos... O teu fio condutor foi mudando ao longo do trabalho?
Foi engrossante, com certeza, com todos os criativos, e sobretudo com as atrizes, que é quem dá vida, não é, ao espetáculo. Mas eu trabalhei muito tempo antes o texto na concepção do espaço, com o Rui Francisco. Eu acho que a Ana veio muito bem preparada. Isto E eu vendo como atriz. Sim, mas depois é isto cresceu para outras dimensões, claro, porque o trabalho... Sim, mas ela tinha uma noção, mesmo o próprio registro, porque este registro que nós estamos a trabalhar, esta contenção, esta tensão, estes silêncios, foram tudo pensados pela Ana, que eu acho que são mesmo muito importantes e adequados também à época que ela trouxe para enriquecer também este registro do espetáculo tão intimista e Mas tão... agora, deixa-me só ajudar, mas só existem porque estão preenchidos por vocês, Claro que esses sim, silêncios, claro, não é? que foi trabalhado Todos também temos- com os diálogos. E vocês fazem o público andar nesse ping-pong Sim. na vossa contenção, porque mesmo o personagem da Mafalda contém-se perante a mãe, Sim. não é? Porque tem que fazer ali uma dualidade da É sua um grande personalidade. desafio, esta contenção. Tu contavas-me antes das câmaras, mas acho que é partilhável, desta coisa que é o público não percebe bem quando acaba. E não é um jogo, não é uma rasteira ao público. É só porque as pessoas estão tão contidas e estão dentro da vossa interpretação que eventualmente ficam por resolver. Como é que vocês sentem isso? É muito curioso. Esta sala tem é mesmo muito desafiante e é das salas assim mais difíceis que eu trabalhei, mas no bom sentido, porque nós não podemos pôr um registro extremamente teatral. Sim. E também não podemos pôr um registro muito baixo, porque senão depois não se ouve. E encontrar este barómetro, não é? Com a contenção, eu sou muito sensível aos públicos. Mal eles começam a entrar, eu começo a perceber a sala que vamos começar a ter. Mas o que é curioso é que eu sinto que o público está mesmo a entrar na minha casa. Sim. Porque a primeira cena acontece e eles estão precisamente a perceber o que é que estas duas pessoas estão aqui. A respiração eles começam a ficar sem respiração. Eu acho que eles quase que não respiram, só para não incomodar, e no fim eles não percebem que isto termina e nós vimos agradecer a rir. E abrem o vosso melhor sorriso. Sim, isto já terminou e eu olho para a cara do público e de facto é mesmo comovente, porque eles parece que é aí que eles... Ok, já podemos respirar. Um alívio. É um alívio no bom sentido. Mafalda, agora fizeste assim um sorriso, tipo, pois, por causa do fim, porque tu vens de uma cena duríssima e acaba a peça, não é? Portanto, quando tu chegas ao sorriso, se calhar é uma transição muito rápida. Ainda bem com uma lagriminha no olho. Ainda bem com uma lagrimita. Mas eu sorri porque esta semana tivemos um dia muito engraçado que as pessoas fizeram mesmo. Estavam a rir disso. A sala é pequena, é íntima. É verdade. E de facto há um pulsar quase que se sente, não é? Entre o público e a... Eu sinto o respirar das pessoas. Sim. E tenho a minha última cena, eu estou com uma pessoa mesmo ali em frente, é como se estivesse a falar para ela. Portanto, eu não posso atirar as palavras. É uma gestão e um controle que é difícil, mas que é muito desafiante. Muito desafiante. E lá fora, vocês ainda não tiveram, vão ter, mas quando estamos a falar, ainda não tiveram conversa aberta com o público. Não. Mas na rua, na porta de artistas, na saída, as pessoas têm-vos abordado sobre a peça ou há um respeito, uma contenção também sobre isso? Normalmente as pessoas só esperam as pessoas que nos conhecem e okay. que ficam para nos cumprimentar e gostam sempre muito e adoram esta contenção, esta tensão, dizem que entram logo no espetáculo, que é uma entrega e que é muito curioso o registro. O público, sim, tivemos uma ou outra pessoa que ficou a dizer que gostou, mas não é normal, porque também temos ali, eu acho que as pessoas... É tudo muito discreto, não é? Discreto. É tudo muito discreto. Eu acho que as pessoas também saem assim um bocado... Ainda vão a pensar, não é? Daqueles espetáculos que, ok, saio daqui e vou beber um copo. Não, vou pensar sobre o que é que acabou de acontecer. Por isso acho que não há essa coisa de ficar à espera, e os artistas, não. É mais íntimo, outra coisa. É como um fogo, não é? Sim, de repente eles... E depois, ok, está bem, vamos lá agora
Eu acho que eles ficam com um bocadinho do que é os que não se souberam, lá está, as gerações mais novas que não sabiam o que era a ditadura, não é? O Estado Novo, e os que sabem ficam comovidos. Sim, até porque, como dizia a Ana, é uma abordagem que não é tão comum, não é? Exato. Não falamos das mães, e vocês são as duas Sim. mães, não é? As duas personagens. Não falamos não se fala tanto das mulheres na sua contenção. Exato. E não é menos importante. O papel delas não é de todo menos importante. Quer as que na clandestinidade lutam, quer as que Sim, sim. assumidamente seguiam aquilo que por devoção achavam que estavam a fazer bem. E já que falei de mães, Mafalda, tu não és mãe na vida real, mas aqui nesta peça és mãe de um bebê pequenino. E cerca de um ano tiveste numa novela 3 filhos, não é? Eras uma mãe, não? Sim, sim. Esse foi o ar de desespero. Sim. E a minha pergunta, nós há bocadinho já falámos sobre como tu achas que sim, que a geração tem que ser, que a tua geração e as pessoas mais novas têm que ser puxadas para pensar que nada disto é dado por adquirido, mas a minha pergunta é, este exercício de ter filhos em ficção ajudou-te também a perceber a urgência desta luta? Ou esta criança que tu trazes para a tua mãe em cena foi só um pormenor da personagem? Então, acho que não tem nada a ver com a novela, essa primeira experiência de maternidade. Sim. Até porque eu não gosto muito de crianças. Confesso aqui. Não, mas aqui com esta bebé é diferente. Sabes disso? Ainda. Vais ser cancelada. Vai lá saber. Cancela. Cancelada não gosta. Não, mas Vou defender. não tenho muito jeito, pronto, é só isso. Querem-me pôr um bebé na barriga à força. Não, mas este bebé é diferente, porque isto é o meu bebé e é o bebé que eu... É por causa dele que eu estou a lutar. Sim. Para mudar este mundo. Aliás, Pronto, já estou quase a chorar. É isso, porque já estou quase. Mas Só esse é o disto. grande fio condutor da postura deste personagem, não é? Ela não está aqui só porque é giro. Não, é um amor tão nada. grande. Eu quero, e tu verbalizas isso, o texto verbaliza isso, eu não quero que a minha filha viva neste mundo, viva nesta Exatamente. realidade, não é? Exatamente, e é um amor tão grande que lá está, que a move. Portanto, apesar de tudo, há aqui uma maternidade geral. Sim, não exato. a tua física, mas Não a minha geral. Mafalda, mas a minha filha, a personagem. Sim. Sim. Ana, e voltando aqui a estas sementeiras da consciência, porque andamos aqui num ping-pong entre a realidade e a peça, que é muito real. Eu chamo-lhe sementeira da consciência porque cada vez que se faz uma peça destas e que se traz esta realidade, está-se a devolver ao público se calhar um momento em que param para pensar. E eu gostava de te ouvir sobre o teatro em geral. Tu achas que esta é uma forma, de facto, para que as pessoas ganhem consciência sobre o abuso da liberdade, sobre o risco em que a liberdade está? Ou não pões tanta ênfase nisso? O teatro como ferramenta? Sim, este momento que as atrizes estão a falar, que é esta distância, estar a respirar o mesmo ar, as pessoas entrarem na casa desta mulher, as fará, penso que sim, pensar sobre o que é que nós queremos todos para a frente. E podermos estar a pensar isso é só porque vivemos em democracia. Só por isso podemos. E por isso a leitura e mesmo o final do espetáculo não é fechado, não é para pensarem de determinada maneira. É para escolherem como é que queremos viver, como é que queremos para os nossos filhos. E isso é uma escolha, é uma história muito bem contada pelas atrizes, muito bem vivida, porque o que acontece aqui é um momento em que se está a viver, não é? Este bocadinho de efêmero que é o teatro, e que dá a possibilidade às pessoas, a todas as idades, de pensarem o
se vale a pena. E ao mesmo tempo... E que todas as escolhas têm sombras. E que todas as escolhas têm... Exato, mas é isso sempre mesmo. isto, não é? Andamos aqui. Porque eu acho que é aí que estão as sombras, é exatamente aí, nesse sítio nublado onde fazemos uma escolha. Que fazemos a escolha. E aí podemos... Pois, as sombras não são as mulheres, não é? Nem pensar, são as escolhas, não é? Que temos que fazer, e mulheres e homens fizeram, e também serve desta reconciliação com as pessoas todas que ajudaram a transformar isto, a transformar este reconhecimento sem os colocar num sítio que é inatingível e distante. Estão aqui, no meio de nós, estão vivos estas pessoas. E nós estamos a viver o rastro deles. E nós estamos isso a viver é muito o rastro importante, deles. não é? Percebermos que estamos mesmo ali E estamos em cima. alguns a viver até o drama de não ter sido criados pelos pais, porque os pais estavam a fazer esta mudança. Claro. Portanto, tinha uma motivação completamente diferente. É curioso, porque eu sofri um bocado disso também, porque os meus pais muitas vezes iam para as reuniões de partido, não me podiam levar, e ficávamos em casa, os três, éramos 3 filhos, mas nós sabíamos que aquilo era uma causa e, portanto, não ficámos traumatizados, não. Mas, por acaso fiquei. Não. Vamos falar a sério. Exato. Mas sabíamos que era importante e víamos essa importância. É uma coisa que não se explica no corpo deles, as conversas, quando eles vinham dessas reuniões e continuavam a falar disso, e porque tem que se fazer. Era uma convicção que também não era só pelos filhos, era por eles também. Eles não queriam viver assim. Sim, claro. Os teus filhos vieram-te ver? O meu filho, a minha filha não está cá, o meu filho veio-me ver a semana passada. E é uma conversa ou não? É um assunto? Sim, ele começa-me logo a dar muitos beijinhos, porque, não sei, ele deve-me ver nestes registros, ele diz, eu gosto mais de te ver nos registros alegres, mais bem dispostos. A Carla Maciel, à imagem do público, é uma força da natureza, que dança, que ri, que esta mulher não faz, não é? Eventualmente, se dançar é uma coisa muito contida. Ele disse, não estava à espera de te ver tão a chorar e tão intensa. Eu, pronto, filho, mas percebeste porquê? Ele percebe isso tudo. Mas eles, já agora, só mais esta coisa sobre ti na tua construção dos personagens, porque tu tens, normalmente há um twist de surpresa em coisas tão diferentes como a Casa Portuguesa ou os Morangos com Açúcar, de repente tu surpreendes. Isto para ti é importante quando constróis uma personagem ou só acontece e fui eu que dei por isso? Não. É assim, se calhar deste por isso, eu não provoco, porque eu não sou uma atriz do método. Eu não acho que haja métodos. Eu acho que o método é o trabalho que nós estamos... Cada personagem. E com as pessoas, com o registro que vamos fazer, e começa logo, por exemplo, no cartaz. Quando a Ana aparece com uma ideia de cartaz, para mim, isso já é o início da peça. E então eu começo a absorver tudo o que um encenador quer, o que vai na cabeça daquele encenador, porque eu quero agradar o encenador. E, portanto, isso é que me leva, depois, a ir ao encontro e depois a acrescentar, se calhar, a minha experiência pessoal e levo para as personagens. Neste caso, por acaso, inspirei-me em 2 pessoas. Numa tia do Gonçalo, que vive na Sertã, que é uma tia beata. Tia, mas ela adora. Porque ele, por acaso, viu a fotografia assim, pareces mesmo a minha tia. E eu, ótimo. Era isso mesmo que eu queria. E inspirei-me muito naquela atriz que fez o The Crown, que fez a Thatcher, para a rigidez dela. Sim. E para a coisa de... E eu imagino sempre, porque eu gosto muito de trabalhar o corpo, a voz, e isto vai entrando, eu não provoco, isto vai-me entrando, porque eu tenho que trabalhar pela verdade. Se não tiver a sentir a verdade ali no momento, não é tipo, não tenho que sentir tudo, mas tenho que trabalhar pela verdade. E imagino sempre, por acaso esta é uma imagem engraçada que eu acho que posso partilhar com o público, que é uma ervilha no rabo. Pronto, e eu ando o tempo todo com uma ervilha no rabo. A Mafalda tinha esperança que tu não dissesses isso. Eu acho que Acaba tinha esperança. Pronto. E depois, no final, a ervilha sai.
porque há uma Pronto, cena Ana, podes final. usar isto como método noutras peças que venham. É uma coisa Isto foi uma coisa que eu imaginei para trabalhar a rigidez dela. Estou realmente Ok. Seguras, estás a seguro, segurar. estou a segurar e depois há a cena final quando eu começo a abrir as paredes. Aí o corpo relaxa porque a filha já está noutro sítio e ela aí já está muito mais descontraída e o corpo também descontrai. Pronto, e eu começo a trabalhar assim. Não é, isto é o meu método aqui, porque depois Pode há ser um outro outro método. noutro sítio. Na casa portuguesa houve outros métodos. Muito diferente. Muito diferente. Nos morangos com açúcar também. É o que vem na hora. Eu acho que aproveito também um bocado as ideias que me vão trazendo. És Não é? permeável. Sim. Eu queria só ir à Mafalda, e estamos já fora de tempo, Mafalda, mas a propósito de, não de permeável, mas de surpreendente e de grandes mudanças naquilo que nos é desafiado, os Jesus Cristo são um alter ego. O que é que se passa? Tu és uma rockstar, estás aqui com essa de ervilha em algum sítio, mas tu és uma rockstar. Não, Sentes-te? não, de todo. Não? Não. Ok. Aquilo também era uma personagem e também sofria muito antes de ansiedade. O que é que eu posso dizer? Mas diverti-me muito, Ok. Fomos ao live, como é que é Pois, possível? exato, não, é que houve vida Sim, para não, além do pôr do sol, não é? Foi uma Quer dizer, coisa esquisita, porque realmente foi muita gente que foi atrás desta loucura. Mas é curioso que eu também falei disso, porque eu não conhecia muito bem o trabalho da Mafalda e fui pesquisar e vi o Jesus Cristo e estive a vê-la. E falei assim, Mas isto esta é a minha não Mafalda? parece a mesma Mafalda? E Esta é a minha mandei-lhe. Mafalda, Disse esta é a assim, minha onde é que filha. está esta mulher? Exatamente. E se calhar nos bastidores, de vez em quando, nos camarins, tens um bocadinho de Jesus Cristo ou não? Não. Ela ainda é muito proibitivo. contida. Ela ainda é muito contida. Sou, mas nos bastidores tenho todos os dias a Carla Maciel a mandar-me assim uns... Vais ficar, vai... Sopros. Nós os temos uns sopros. rituais. Ai, que bom. Carla, Mafalda, Ana, eu queria saber desses rituais, mas vai ser no take two deste episódio. Eu queria só que aproveitassem a vossa câmara e que dissessem para a câmara porque é que as pessoas têm mesmo que vir ver. Assim, absolutamente. Porque é que não podem perder o Sombras, Ana? Bem, porque é um extraordinário espetáculo sobre um bocadinho da nossa história, da história que temos juntos. Por isso vale a pena vir aqui ver a Carla Maciel e a Mafalda Marafusta ao Teatro da Trindade, terça a domingo às 19 horas. Mafalda. Porque nós somos muito boas. Porque vai esgotar, porque é só até 3 de novembro, isso não exato, vem é depois. verdade. Se não comprarem já depois já não dá. E porque vir ao teatro é um ato livre. Exatamente. Pronto. Vamos usufruir da nossa Da liberdade. nossa liberdade. Muito obrigada. Que mais dizer? É a vossa escolha vir ver esta peça.